notebook dela. Eu sempre ficava preocupado com o tempo, né? Preocupar com o tempo e tentar fazer tudo dentro de um tempo. Aí acabava não dando certo. Bom, Lucas 18, né? Lucas 18 fala sobre uma parábola da viúva persistente. Parábola da viúva persistente. E Jesus contou aos discípulos uma parábola. Parábolas são paralelos que Jesus contava para que você possa fazer comparação analítica, né? Enfim, é uma sabedoria de Deus, né? Uma forma de explicar melhor, porque Deus, sendo Deus, teve que se transformar em carne justamente para tentar transmitir a sabedoria dele ao ser humano, né? Um homem normal para passar a sabedoria dele aos homens, né? E é muito difícil Deus, sua grandeza, tentar passar para os homens da sua forma. Então ele se fez como nós e começou a passar as revelações. E assim a gente tem que pegar essas parábolas, essas histórias de Jesus, a palavra do Senhor, e trazer para a nossa realidade, né? Trazer para a nossa realidade e nos alimentar da palavra de Deus, né? Somos sustentados, você é sustentado, nós somos sustentados pela palavra de Deus. Ela sustenta nós, amém? E aqui Jesus fala, dizendo assim, que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Orar sempre. Lucas 18, verso 1. A grande questão de orar sempre é eu ter uma manutenção da minha vida espiritual. É muito importante, né? Essa manutenção, essa sustentação de vida espiritual. Isso, ao longo do tempo, principalmente agora, nessa época atual, as igrejas têm feito eventos, atividades, cultos, trabalhos, cursos, seminários, congressos, para manter a vida espiritual das pessoas de uma forma ativa. Com esta pandemia, o que aconteceu? Aconteceu que as igrejas não puderam mais realizar seus cultos, cada estado teve uma lei, mas a grande maioria dos estados, né, com as pandemias, com os decretos governamentais, ou de prefeito, não houve culto, né? Rio Grande do Sul não está tendo culto. Brasília agora, que abriu com muitas restrições, que não, as pessoas estão até com medo de ir para a igreja devido às restrições. Mas o que ocorre? As pessoas perdem o hábito de ir à igreja. Se perder o hábito de ir à igreja, você não sustenta-se espiritualmente. A função da igreja é te trazer manutenção espiritual. É alimento da palavra, te fortalecer. Então, você sempre está envolvido com a igreja, sempre envolvido, o pastor, enfim, os irmãos, e aquilo sustenta, ajuda a sustentar a tua fé. Você sozinho, isolado, é como uma molécula sozinha, ela não está dentro do corpo, ela vai morrer. Então, o grande problema dessa pandemia a nível espiritual é o isolamento espiritual das pessoas. As pessoas perdem o hábito de congregar, deixam de buscar ao Senhor, não vão mais congregando, né? Cria aquele isolamento espiritual e a tendência é enfraquecer na fé e morrer. E Jesus está falando exatamente sobre orar sempre, nunca desanimar, né? Alimento espiritual. Aqui tinha uma situação, vamos entrar no fato, que ele fala que essa mulher se mantinha espiritualmente forte pela causa que ela tinha. Não é isso? E aqui no texto você vai observar, diz assim, e ele disse, em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. Então, quando fala hoje juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens, é o cenário do Brasil, né, que nós estamos vivendo, uma guerra do judiciário com o executivo, uma guerra do judiciário, também entrando até na parte do legislativo, enfim, não impede o presidente de governar, e várias situações. Agora, os movimentos que os decretam antidemocráticos, né? E as pessoas que falam deles, eu acho que eu também não concordo com palavrão, não concordo com coisa de baixo calão, acho que não é legal. Tem que haver um respeito pelas pessoas. A gente gosta de respeitar e também devemos respeitá-los, com certeza. Mas também falar a verdade. Vou falar a verdade,
porque aqui fala Jesus que esse juiz não temia Deus, né? Mas, né, ele não temia Deus e nem se importava com os homens, né? Hoje você vê assim, muitas leis, muitas regras que o Tribunal Federal aí colocou, a gente vê que é contra os princípios da palavra do Senhor, né? Perseguições. Vamos analisar. Há pouco tempo soltaram um cara por um habeas corpus que era do PCC e o cara pilotou. Não é isso? Não lembro o nome da pessoa. Então, hoje estão querendo prender alguém que fala mal deles, né? Via internet. É bem estranho. E eles tiraram a lei da segunda instância, né? Teria que ficar preso pessoa em segunda instância e soltaram todos os pessoas da Lava Jato. Talvez tenha alguém preso, mas eu acho que a maioria está soltos da Lava Jato, que era condenado a 10, 20 anos de prisão. Então, esse grau de julgamento desses juízes não está de acordo, pelo menos é o que eu penso. Eu penso que não está correto e não está justo. Se não está justo, eu tenho direito de falar, não concordo. Mas tem pessoas que usam, às vezes, palavrões e tal, eu não acho que eu não concordo, não está justo. Mas essa mulher, aqui no texto bíblico, ela orava a Deus, e diz assim que ela orava a Deus, naquela cidade havia uma viúva, né? E ela se dirigia continuamente a ele, suplicando, faz-me justiça contra o meu adversário. Então essa mulher orava e ia interceder perante o juiz. Eu acredito que o papel da igreja é esse, orar a Deus e interceder, né? Agir com manifestações democráticas, pacíficas, vão mostrar o sentimento de indignação pelo grau de injustiça que tem sido feito, né? Várias situações aí que vocês bem sabem que impede, né? Leis que fazem decretos para impedir a ação do presidente de trabalhar, né? Eu acredito que hoje, que no Brasil, o Tribunal Federal, eu não digo Supremo, porque Supremo para mim é Deus, o Tribunal Federal manda mais do que o presidente, né? E o judiciário não é escolhido pelo povo, não representa o meu voto. Então, eles não podem bloquear o que o povo quer, né? Na realidade, a sociedade brasileira, ela caminhou com um princípio cristão, né? Falam-se em direita, isso e aquilo, livre mercado, né? Mas o que me fez, né, apoiar o presidente Bolsonaro e votar nele é porque ele defende os princípios cristãos, família, casamento hétero, contra o aborto. O princípio está na palavra do Senhor, né? Antigamente, eu não vou negar, eu votei no PT porque no início fizeram um bom governo. Fizeram um bom governo, não vamos dizer que não. Não tem essa aí. Nossa moeda ficou muito boa. Eu e minha esposa viemos muito para o exterior, porque nós tínhamos uma moeda forte. Então, votei, né? Só que depois começou a caminhar aquelas leis que ia contra a palavra de Deus. No início não tinha isso, mas depois foi indo, e o Tribunal Federal apoiando, né? O ministro aí, que não vou falar não, que até aposentou, ele autorizou, ou melhor, ele deu um decreto lá, fez o assunto, que todos os cartórios podiam fazer casamentos homossexuais. Não foi nem o legislativo que aprovou, nem lei que aprovou. Ele mandou, autorizou e acabou. Então, essas coisas, às vezes as pessoas vão esquecendo. Só que isso tem um peso no mundo espiritual. Tudo que desagrada a Deus, né, é como se fosse um copo que vai enchendo d'água. Chega um momento que uma gotinha derrama a água. E eu vejo hoje essa pandemia, né, como se fosse uma situação de chegou um limite. A Terra está num limite, né, um limite de maledicência, de pecado, de iniquidade. E hoje o que acontece? Nós temos que reavaliar nossos conceitos, porque as pessoas dizem que o mundo não vai ser mais como era, mas eu não acredito, porque aconteceu várias pestes, que morreu muito mais gente. Foi de 50 milhões a 100 milhões, a peste negra, né, a peste espanhola, e por fim vai. E depois volta. O ser humano esquece, né? Mas eu quero dizer para vocês que, em nome de Jesus, esse texto aqui, ele fala exatamente o que estamos vivendo. Juiz que não temia Deus nem os homens, é o que você está vendo aí. Eles fazem as suas leis à revelia e doa quem doer. Perseguem pessoas, enfim, entram na casa das pessoas, pega as contas bancárias do povo, só porque ele falou mal
ou disse alguma coisa contrária, né? Ou às vezes expressou dessa forma. Então, eu acredito que roubar ou tentar bloquear o pensamento de uma pessoa é meio difícil. Eu acho quase impossível. Pode me prender, pode me colocar numa cela, pode. Aqui no Brasil não tem fuzilamento, né? Mas pode tentar fechar você, mas a mente não rouba a mente, não rouba o pensamento. Então, por que as pessoas estão pensando assim, a grande maioria da sociedade, pensando, né, nessa sentimento de indignação contra o Tribunal Federal, devido à injustiça? Então, amigo, amado, você que está vendo esse vídeo aí, vamos orar para que essa injustiça, né, do país caia e que as pessoas aprendam a ter diálogos e conversas, eu acredito, dentro de uma serenidade. Eu vejo guerra entre direita e esquerda, né? Guerra. Eu prefiro ficar do lado da verdade. Então, enquanto o Bolsonaro não tiver roubo no governo dele, estou ali. Tá se juntando com o Centrão para evitar o impeachment da vida dele, da caminhada dele como presidente. É contra o que ele falou, mas o objetivo é que ele se mantenha no cargo. Mas se não tiver roubo, tá bom, porque o espírito de roubo é cruel, né? Determina uma nação. Então, o que eu quero dizer para ti, que essa direita e essa esquerda guerreando entre si, o que eu quero dizer é que estamos num barco, um barco chamado Brasil. E se esse barco afundar, parece que a esquerda torce para o barco afundar, né? Se o barco afundar, todo mundo morre. E aí? Como é que vai levantar uma nação? Jesus falou: um reino dividido não prospera. Um reino dividido não vai para frente. Não é questão de unir, porque quem pensa de um jeito é marxista, não é marxista, quem pensa da área de direita, de livre iniciativa, é da livre iniciativa, mas eu tenho que entender que eu estou no barco. E se esse barco afundar, todo mundo vai se dar mal. Se o Brasil falir, as instituições, como estão em guerra aí, se não der certo, as leis não der certo, a economia vai cair, as bolsas vão cair, as empresas vão embora, os dólares vão embora, vai lá em cima. O que acontece? Desemprego, problema, saqueamento, todo mundo perde, né? Essa pandemia, acho que só quem não perdeu quem mexe com remédio e quem pegou dinheiro público para fazer coisa errada aí, como a gente sabe que pegaram um monte de dinheiro público, né? Não houve fiscalização e muita coisa errada. Então, eu acredito que nós, como igreja, devemos pedir às pessoas para que reavaliem seus conceitos. Eu posso pensar, eu posso falar que eu não concordo, está errado. Eu não concordo. O Tribunal Federal que larga pessoas, muda uma lei, né, que a segunda instância eles colocaram para prender o Lula porque havia um clamor nacional. Aí foram agradar o povo. Essa é a realidade. O Moro foi agradar o povo. E o povo ficou bem, ficou satisfeito. Porque ele tinha reformado um prédio, um apartamento, uma chácara. Isso aí para mim é piada. Mas se fosse pelas evasões dos bilhões que foi levado do BNDES para países como Angola, Cuba e Venezuela e outros mais, bilhões e bilhões de dinheiro da saúde pública, dinheiro de impostos, dinheiro podia ser colocado aqui em investimento para geração de emprego, aí eu concordo, seria justo. Né? Bom, e o que acontece? Nós devemos, então, como igreja, estou falando aqui como pastor, aprender a interceder por essa nação. Há um espírito de confusão muito grande na mente das pessoas que fazem a gestão deste país. Estou falando de presidente, falando de ministro, estou falando de deputados, estou falando de senadores que não se posicionam e Tribunal Federal que a gente já é notório, né? Essa posição de querer ser Deus, né? Porque o homem que ele não teme a Deus, ele quer ser Deus. Isso é o Nabucodonosor, o Hitler, todo esse povo aí que chegou a um grau de supremacia, que não tinha ninguém para julgar, ou abafar, ou limitar, a pessoa ela vai rompendo de barreira e pisando todo mundo e achando que pode fazer. É o que está acontecendo hoje. Nós estamos vivendo movimentos de ditadura que era antigamente, entrar na casa por sem motivo. Os caras chegam de manhã cedo, casa de família aí, e abre, toma tudo, pega tudo e prende pessoas e tal. Isso aí não precisa. Chama a conversa, abre o inquérito, investiga, mas pelo que eu estou vendo aí, o Tribunal Federal, o ministro, ele intima, ele investiga, ele prende, ele faz tudo. Então ele está na posição de ditador. Não pode. Então, em nome de Jesus, esse texto, a viúva intercedia e agia.
E nós somos igreja. Vamos interceder e vamos expor nossos pensamentos. Eu estou aqui expondo meus pensamentos. Eu estou expondo meus pensamentos. Eu acho que caiu, hein? Bom, vamos voltar ao texto se eu consigo me concentrar. Então, o que ocorre, pessoal? Eu acho que expor o pensamento, se Deus te deu um chamado na gente que tenta salvar a vida, ajudar as pessoas, eu trabalho com área de recuperação, dependente químico, moradores de rua, sou pastor do Ministério Leão do Judá, e expandiu no país, outros países trabalham, a gente tirou milhares de vidas das ruas. Então eu tenho que expor meu pensamento. Né? Mas eu não tenho que falar mal de alguém ou com agressividade ou palavrões pesados ou chulos. Acho que não é por aí. Eu acredito que o diálogo, né? Melhor forma. Então, a grande guerra que o país está passando, eu acredito que a igreja tenha seu papel agora de lutar para repreender esses demônios espirituais que geram confusão na vida das pessoas. Guerra de poder, impediu o presidente trabalhar, a omissão, né? Esse Senado aí, o presidente do Senado não movimenta para punir, para chamar, para advertir, porque é o Senado que pode resolver muita coisa aí na área de limitação. Né? Se eu não tiver limitação na minha vida, eu vou ser uma pessoa desenfreada. Então a Bíblia me limita, né? A sociedade me limita, a família me limita, mas me limita para o bem. Então eu acredito que limites no Tribunal Federal, limites de alçada, para que possam reavaliar seus conceitos e chegar a um denominador. Né? Porque quem perde? Quem perde é a nação, quem perde é o povo, principalmente o pobre. Parece que agora acaba os R$ 600 por mês, né? E a pandemia continua. Né? E os bloqueios continuam, os lockdown continua. E o que acontece? O povo vai padecer, passar fome. E aí o que vai acontecer? Saquear mercado, roubos, enfim, as pessoas vão fazendo absurdos, né? Então eu quero que você comece a pensar como homem de Deus, como mulher de Deus, e interceder por essa nação. Por isso que eu estou fazendo esse áudio aqui, para que nós venhamos a interceder pela nação. Né? Ou intercedemos, ou se manifestamos, expomos pensamentos, e pedimos que as pessoas possam entender que quem está na ação de fazer essa nação acontecer, eles possam trabalhar. O presidente tem que trabalhar. Ele não consegue trabalhar tanta problema, tanta fofoca, tanto isso, tanto aquilo, né? E parece que ele se envolve com essas situações aí. E a gente sabe muito bem que a mente da esquerda, a mente de perseguição, se você pegar a nível mundial, as próprias mídias, né? A ONU, essa OMS, que diz uma coisa, volta para trás, não tem oposição. Né? Por incrível que pareça, a cloroquina, ivermectina, os médicos estão usando. Né? E isso o Bolsonaro falou bem no início. Né? E quantas mil pessoas que morreram por falta de um tratamento por uma questão política? Essa é a questão. Quantas pessoas que às vezes foram pegar um respirador e o médico não concordava com o que o Bolsonaro tinha falado e não ia dar. Política. Então, eu não posso permitir isso, eu não posso me bloquear isso. Eu tenho que lutar por um país melhor. Eu tenho filho, então eu quero que tenha um país melhor. Não é a minha ideia tem que ser a melhor, mas eu tenho que lutar e apontar o que está errado. Pelo menos do ponto de vista. Você pode me avaliar, pode me julgar, pode me condenar se quiser, pode fazer o que quiser. Só não, você não vai roubar meu direito de pensar, como você deve ter o direito de pensar. Mas eu formo meu direito de pensar por aquilo que eu creio. Essa é a realidade. Os meus valores formam minha estrutura de vida. E os valores de uma nação formam a estrutura de uma nação. Países ricos são ricos por quê? Porque os seus valores são sólidos. E um país que não tem seus valores, né, guerreia muito entre si, nós temos o país a maior parada gay do mundo. Veja bem, cada um com suas opções, né? Cada um faz o que quiser. Mas é justo que uma parada gay coloque Jesus lá, expondo Jesus, fazendo
escárnio da palavra de Deus, do cristianismo, não é justo, é errado. Assim como se eu pegasse e fosse fazer um culto e fizesse um escárnio de uma pessoa que tem uma opção sexual do mesmo sexo. Não, respeito e amo. Amo as pessoas, várias pessoas que a gente conhece. E não tenho nada contra. Só que cada um com a sua opção, respeitando o seu limite. Voltando ao texto, que a gente começa devagar aqui, né? Diz assim, versículo 4: Por algum tempo o juiz recusou, mas finalmente disse a si mesmo: Embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, essa viúva está me aborrecendo. Eu vou fazer justiça, para que ela não venha mais me importunar. Então, orar e agir muda as coisas. Precisamos orar e agir. O Brasil, a pandemia é mundial, a crise é mundial. Só que o Brasil tem uma diferença. Ele tem um território muito grande e ele está como produtor de alimentos no topo. Então, numa crise mundial, qual é a maior preocupação? Sustentação de alimento. Então, o Brasil tem como sair dessa crise muito rápido, porque nós somos grandes produtores de alimentos. Nosso agronegócio é muito forte, graças a Deus, e através disso traz muitas divisas e consegue. Eu costumo dizer que o Brasil é o armazém do mundo, né? O armazém, tu vai lá e compra o supermercado do mundo. Então, que possamos orar para que a nossa nação seja mais produtiva, produza mais e traga mais nessa situação de crise, de pandemia, um dia vai passar. Acredito que não vai ser agora, talvez para o ano que vem, e nós temos condição de dar o upgrade, sair da situação com grandes ativos. O Brasil precisa disso. E essa viúva intercedia tanto que o juiz deu a causa para ela. Ela intercedia e ela agia. Então é isso que a igreja tem que fazer, né? E Jesus diz assim, no versículo 6, ouça o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite? Aqui diz que Deus fará justiça. Deus fará justiça na tua vida. Você que tem uma causa, você tem um problema, uma luta aí, e continuará fazendo esperar. E eu lhes digo, fará justiça e depressa. Agora diz assim, contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? A pergunta é essa. O povo dispersado, as igrejas frias, vai ser uma luta para os pastores agrupar o povo novamente nas igrejas, porque perde o ritmo da coisa, né? E a gente, queira ou não, a gente é uma disciplina, é como se fazer exercício, né? É como você ter uma vida de exercício, você para e até você começar de novo. Então vai ser uma luta. E Jesus, quando voltar, e ele vai voltar, nós estamos vivendo o princípio das dores, né? Que essas pragas, essas pestes, essas guerras aí, agora a Índia e a China lá começou um entrave violento. China e Índia são os países com a maior população do mundo e nunca se deram, sempre tiveram lutas por problemas territoriais. E agora? E se a coisa, se o caldo esquentar, como se diz, né? Que ali o caldo é quente, não é um paísinho como o Iraque, como o Irã. O caldo é quente. Então, eu quero dizer para ti, em nome de Jesus, oremos para que haja uma paz nesse país, para que esse espírito de guerra interna possa ser brandado, porque no ritmo que está, as pessoas, os líderes não caíram a ficha, que o povo está indignado com a injustiça, que os caras mudam lei conforme sua vontade, seu belo prazer, porque não tem ninguém acima. Ficam lá até se aposentar e depois tem os benefícios disso. A classe política, os eleitos, é diferente. Porque daqui 2 anos e pouco, né, tem as eleições, eles já vão ter que estar com a pulga na orelha. E hoje, com a internet, o povo tira eles. Então eles têm que começar a andar no ritmo aí. Mas eles não, ninguém tira. E eu quero dizer para ti, Deus tira. O Senhor tira. Então, mas a minha oração hoje é que haja arrependimento nos corações, posso sentar e conversar. Dizer, ó, isso não é minha alçada, não vou fazer leizinha aqui para impedir teu trabalho. Trabalho. E o outro diz, tudo bem, você cuida dessa parte, eu cuido dessa parte, e vamos olhar para a nossa população, que já morreu 50 mil pessoas de coronavírus. Não é meia dúzia, né? É a tendência em mais. Vamos cuidar do nosso povo, vamos alimentar nosso povo com alimentos sólidos,
um alimento espiritual. Vamos fazer a nossa parte. Então, eu quero que você comece agora a entender isso, porque o que importa é a unidade, o brandamento, e que a gente possa tirar os ânimos fora do espírito de guerra e buscar Deus. Porque se esse barco afundar, vai todo mundo se dar mal. Se o Brasil afundar, não tem direita, não tem esquerda, não tem no meio, todo mundo vai dar problema. Então, em nome de Jesus, que você saiba que essa viúva intercedia e incomodava o juiz. E nós vamos interceder e vamos incomodar o Tribunal Federal até ele se aprumar com os anseios da comunidade, da sociedade que mudou. As igrejas evangélicas, as igrejas católicas, elas cresceram, né? Principalmente se você andar nos bairros humildes e pobres, você vai ver muito movimento religioso, e isso consolidou pensamentos. Não adianta. Nós temos que prevalecer a palavra de Deus. Então, Deus abençoe a cada um que aqui está ouvindo e que possamos continuar pensando o melhor para o país. Chegue de agressividade. E quando falar de alguém, fale a verdade, né? Mas procure evitar o palavrão, coisa de baixo calão, porque isso aí atrai demônios. Deus não gosta disso. Deus gosta da verdade, mas com seriedade, com dignidade, para que possamos viver um mundo melhor. Que nossos filhos vivam melhor do que nós, porque hoje em dia é tanto problema, né, que a gente pensa quantas vezes amigos pensavam em ir embora para outro país, o problema continua. É mundial já. Mas então nós temos que levar essa palavra de amor e dizer que Jesus vai voltar e quer encontrar fé na terra. Fé. Tenha fé. Tenha fé. Você vai vencer essa batalha. A igreja do Senhor vai vencer essa batalha. Em nome de Jesus, Deus te abençoe agora e que nós possamos dar continuidade. Tenha uma boa noite e seja uma pessoa temente ao Senhor. Que Jesus está orando pela tua vida para te abençoar, curar, libertar e salvar. É o que eu desejo, te abençoo em nome de Jesus. Amém, igreja? Obrigado pelo estar aí. Tem um tal de like, se puder dar o like aí, né? Eu não sei como é que funciona, mas é por aí o like, né? Obrigado, povo de Deus.